Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido aos nobres vereadores que ficamos de pé e façamos um minuto de silêncio em memória do falecimento do senador Luiz Henrique da Silveira. Convido o assistente legislativo que faça a leitura no artigo do regimento interno. Artigo 10 do regimento interno, da posse dos vereadores. Para habilitar-se a posse, o vereador diplomado apresentará à mesa diretora até o dia 20 de dezembro do ano anterior à instalação da legislatura o diploma expedido pela Justiça Eleitoral e a declaração de bens, a fonte de renda e passivos, incluindo todos os passivos da sua própria responsabilidade, do seu cônjuge ou companheiro ou de pessoas jurídicas por eles direta ou indiretamente controladas. Parágrafo único. Os vereadores eleitos e os suplentes que vierem a exercer o mandato ficam obrigados a apresentar anualmente a declaração de bens e rendimentos conforme a legislação em vigor. Convido, obrigado, assistente legislativo Jair, convido o vereador Mauro Bramoski que faça a leitura da ata anterior. Presidente, peço que dê ata por lida. Coloco em deliberação o pedido do vereador Geraldo Michelus, que vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Geraldo Michelus. Coloco a ata de número 022/2015 em discussão e aprovação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata de número 022/2015. Solicito ao assistente legislativo que faça a leitura dos ofícios expedidos. A Câmara de Vereadores estará encaminhando os votos de sentimentos a todos os familiares de Vencerino Pitinini pelo seu falecimento na data de hoje, 11 de maio de 2015, e também aos familiares de Elvira Sadzinski Kasprovic, falecida no dia 9 de maio de 2015. Está sendo encaminhado em resposta ao ofício protocolado pelo vereador Ronque, com o nome a esta casa, com nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento do advogado Eduardo Dereto, onde solicita o cálculo por falta de 4 dias, 2 vereadores Inácio Bez, informamos que segue em anexo o cálculo já efetuado. Atenciosamente, Silvio Maica, presidente. Foi encaminhado ao prefeito Mário Fernando Ranque as indicações 130, 131, 132, 134 e 133, deferidas na sessão do dia 7 de maio. Quem assina o presidente Silvio Maica e protocolada na assessoria do gabinete no dia 8/5. Foi encaminhado ao Júlio Garcia, diretor do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Encaminhamos a Vossa Senhoria a relação atualizada do primeiro trimestre de 2015 dos ocupantes dos cargos eletivos e função de confiança da Câmara Municipal. Atenciosamente, Silvio Maica, presidente. Está sendo também encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o senhor Luiz Roberto Herbes,
cópia do Decreto Legislativo 022, que aprova a prestação de contas do prefeito, referente ao exercício de 2013, conforme o processo PCP 14/0000958/89 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. O referido decreto foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários, na sessão do dia 7 de maio, anexo também a cópia da ata de número 022/2015, onde aparece a aprovação do referido decreto. Atenciosamente, Silvio Mãica, presidente. Seriam essas as correspondências pedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, assistente legislativo Jair. Peço ao vereador Mauro Bramoski que faça a leitura das correspondências recebidas, requerimentos, projetos e indicações. Recebemos o requerimento do advogado Eduardo Deretti, representando o ex-vereador Inácio Bezin, o qual solicita, na qualidade de procurador do ex-vereador, solicitar cálculo referente a 4 dias de trabalho, conforme a orientação do Ministério Público, nos autos do processo número 06/2013, 1171-4, inquérito. Em anexo, o ofício do Ministério Público de Santa Catarina. Recebemos o convite do secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Wilson Eichstadt, onde convida os senhores conselheiros a comparecer na primeira reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente do ano 2015, que será realizar-se no dia 25 de maio, às 13h30, no auditório da Casa de Juventude de Massaranduba. Temas abordados: a apresentação do licenciamento ambiental no âmbito municipal, outras questões relevantes ao tema abordado pelos participantes. Recebemos do CONSEG, Conselho de Segurança de Massaranduba, o ofício 04/2015, endereçado ao presidente desta Casa, com a seguinte solicitação: solicitamos a utilização da Câmara de Vereadores para a realização da reunião mensal do CONSEG de Massaranduba, a ser realizada no dia 13 de maio de 2015, 19 horas, com encerramento às 17 horas, com encerramento às 18 horas. Atenciosamente, Pedro Sérgio, presidente. Recebemos o convite da Polícia Militar de Santa Catarina, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, onde o secretário de Segurança Pública, César Augusto Gruba, comandante da Polícia Militar, Coronel Paulo Henrique Ren, e o comandante de Polícia Militar Especializada, Coronel Milton Kern Pinto, e o comandante do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, Tenente Coronel Adilson Schlickmann Sperfeld, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a aula inaugural da 3ª turma de protetores ambientais de Massaranduba, data 12 de maio de 2015, hora 19 horas, Câmara de Vereadores de Massaranduba. Traje passeio. Recebemos o ofício 516/2015 da União dos Vereadores de Santa Catarina, que foi encaminhado ao presidente desta Casa pelo superintendente Ilmar Dalla Costa, que tem, em suma, o seguinte teor. Pelo presente, estamos nos dirigindo para comunicarmos que a UVESC foi convidada para participar de uma reunião com o deputado Fernando Coruja e outros deputados da Comissão de Saúde, que nos deu conhecimento da existência de uma PEC, projeto de emenda à Constituição Estadual, de sua autoria e que conta com o apoio da Comissão de Saúde da ALESC e tem a seguinte proposta: aumentar o percentual de 12% para 15% dos repasses do Governo do Estado para a saúde pública, de forma escalonada na proporção de 0,5% ao ano até 2021. Ainda segundo o deputado, a UVESC foi chamada como entidade representativa do Poder Legislativo Municipal para que, conforme permite a Constituição do Estado, as câmaras de vereadores podem apresentar uma PEC desde que aprove um decreto legislativo e encaminhe uma mensagem e a proposta de emenda à Constituição do Estado sobre a matéria, conforme modelos anexos. Feito isso, será a primeira vez que as câmaras municipais farão uma emenda constitucional e poderão ser signatárias dessa PEC da saúde a ser protocolizada na LESC. A diretoria da UVESC, entendendo o alcance social desta PEC, hipotecou o seu apoio e agora solicita essa nobre Câmara, na presença de Vossa Excelência, para que se discuta o assunto em plenário e, havendo concordância, aprove o decreto legislativo, a mensagem e a proposta da emenda à Constituição do Estado nos termos dos modelos que a este anexamos e que, no mais curto espaço de tempo, envie-nos pelo correio e, assim, possamos encaminhá-la à LESC para que esta Câmara não perca a grande oportunidade de ser signatária na proposição de aprovação de uma PEC. Contando com a aquiescência de Vossa Excelência, a este pedido dos demais vereadores na aprovação do decreto legislativo, externamos nossos agradecimentos e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Em anexo, os citados modelos. Recebemos
um ofício circular 058/2015, endereçado a esta casa, ao senhor presidente, encaminhado pela indústria química de Pio, pelo representante legal Alberto Correia, com o seguinte teor: senhor presidente, a indústria química de Pio vem por meio dessa agradecer a oportunidade de externar seu apoio ao programa Adote uma Praça, bem como a iniciativa do vereador Mauro Bramorski. Comprometida com o desenvolvimento de Massaranduba de Pio, foi responsável pela revitalização e paisagismo do canteiro entre a SC 108 e a rua José Genuíno Correia, pelo projeto de construção da Praça Maria Correia, que fica em frente ao canteiro mencionado no referido ofício. A limpeza e manutenção desse espaço também é realizada pela DIPIL. Sendo assim, declinamos a sugestão ora apresentada para que outras empresas também possam contribuir para o embelezamento do nosso município. Sem mais. Recebemos um ofício, ou melhor, um convite da secretária de Assistência Social, Ana Karine Frantz, dirigido a esta casa, com o seguinte teor: vimos por novidades convidar Vossa Senhoria para participar da primeira Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa e segunda Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Vale do Itapocu, a ser realizada no dia 27 de maio de 2015, cujo convite está anexo, contando com a seguinte programação. Então, aqui consta a referida programação. As inscrições estão realizadas no CRAS, no horário do expediente, até o dia 20 de maio de 2015. Lembrando que não é obrigatória a participação em ambos os períodos, sendo possível inscrever-se somente em uma das conferências, se necessário. Atenciosamente. Recebemos ofícios 92/2015, endereçado ao presidente desta casa, pelo prefeito municipal Mário Fernando Duranque, em suma com o seguinte teor: com nossas cordiais saudações, manifestamos-nos perante requerimento 051/2015, informações sobre os motivos do fechamento da ligação entre a Rua Santa Catarina e Elga Gesser. Informamos que o acesso em questão não encontra-se no mapa de vias do município, demonstrando assim que não é público. Para tal acesso tornar-se pública, é necessária a doação da referida área ao município, ou a desapropriação por interesse público, ou ainda a maneira mais adequada seria o proprietário do imóvel apresentar o projeto de regularização do loteamento, a fim de regularizar os imóveis com a implantação do sistema viário necessário e sua infraestrutura, conforme preconiza a lei de parcelamento do solo desta municipalidade. Requerimento 56/2015, melhorar a sinalização e o acesso a Tifa Rover, no entroncamento com a SC 415, rodovia que liga Massaranduba a São João e Itaperiú. Informamos que a situação sempre é lembrada por essa administração, inclusive no dia 23 de abril de 2015, durante a reunião do Conselho de Segurança da Secretaria Regional, os pedidos da manutenção de toda a extensão da rodovia com serviços de roçadas, manutenção dos pontos de ônibus e iluminação foram reforçados verbalmente e por ofício, sendo as informações apresentadas atenciosamente. Recebemos a indicação 137/2015 do vereador Pierre Gustavo Berri, que solicita ao prefeito municipal instalação de lombadas elevadas com faixa de pedestres em frente a todas as escolas, creches e órgãos públicos de nosso município. Em suma, em sua justificativa, a utilização da faixa elevada para travessia de pedestres como forma de moderação de tráfego não é exclusividade ou invenção do Brasil, fazendo parte de um conjunto de medidas voltadas ao uso compartilhado da via pública, de maneira segura, primando pela menor velocidade dos veículos automotores e com prioridade ao pedestre, principalmente em frente aos locais de grande fluxo de pessoas, primando pela segurança das crianças e seus locais de estudo. Por fim, temos a mensagem 027/2015, anexa aos projetos de lei 025 e 026/2015, cujos projetos seguem anexo, em suma com o seguinte teor: como já é de conhecimento dos senhores edis, o município de Massaranduba iniciou em 2014 a construção de uma quadra esportiva coberta nas imediações da Escola Araci Duarte, no bairro Guarnemirim, através de recursos do FNDE. Ocorre que o FNDE está exigindo a construção de arquibancada prevista no projeto, mas não contemplada com recursos da União, mediante o que há necessidade de fazer termo aditivo do contrato para recursos próprios do município. Desta forma, então, a administração já pretende fazer reforço para calçadas e melhoria da fundação da obra. Mediante os fatos expostos, é necessário abrir novo crédito especial e incluir a ação na LDO 2015, visto que essa ação não estava prevista no orçamento do presente exercício, sendo que tínhamos, cordialmente, Mário Fernando Duranque, prefeito municipal. E anexos já citados os projetos de lei 025/2015 e 026/2015. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro Bramorski.
Acuso o recebimento do ofício do advogado Eduardo Deretti. Acuso o convite da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Acuso o recebimento do ofício 004/2015 do CONSEG e defiro o uso para o dia 13. Já tem evento aqui, não? Defiro o uso para o dia 13 das 19. E vocês não têm, não está reservado para vocês? Deixa essa vez fazer lá depois. Aqui o horário é 19 horas. 19 às 20 horas. aqui diz 19 às 18. Só lá é a Secretaria da Casa, não é local. Mediante já a reserva efetuada com antecedência para a convenção do partido do PSD, indefiro o uso para o CONSEG nessa oportunidade. Acuso o convite do secretário de Segurança Pública, o qual deixo à disposição dos nobres vereadores. Acuso o recebimento do ofício 0516/2015 da UVESC, o qual coloco à disposição dos nobres vereadores e encaminho também ao diretor desta casa para que faça o devido projeto ou requerimento necessário. Acuso o recebimento do ofício da empresa Indústria Química de Pio, o qual encaminho à diretoria desta Câmara. Acuso o recebimento do convite da secretária de Assistência Social, o qual deixo à disposição dos nobres vereadores. Acuso o recebimento do ofício 092/2015 do prefeito em resposta ao requerimento 051/2015, 056/2015, o qual solicito que tire cópia e encaminhe para o vereador requerente. Eu não devia nem entender. Acuso o recebimento da indicação 137/2015, a qual irá à deliberação na próxima reunião ordinária. Acuso o recebimento da mensagem 027/2015, anexo aos projetos de lei número 025 e 026/2015, os quais encaminho à Comissão de Legislação, Justiça, redação final para as devidas análises. Por favor, fazer a justificativa, que já está reservado para o partido, não é? Na ordem do dia, defiro a indicação de número 135/2015 do vereador Geraldo Michelus, que solicita ao Executivo viabilidade de colher abaixo-assinado de todos os munícipes para uma ação conjunta entre municípios do Vale do Itapocu para sensibilizar os órgãos competentes estaduais e federais para conseguir verbas no combate ao maruim. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Geraldo Michelus. Essa indicação exatamente foi feita porque nós estávamos lá junto com o pesquisador naquele dia e as 4 variedades de maruim que tem hoje, elas podem trazer 5 tipos de doença para seres humanos e os animais.
e conversando com o Piran lá, ele vai encaminhar para os outros municípios da Ambev também que faça as assinaturas para encaminhar as autoridades competentes, governadores e até a esfera federal, para que tome uma providência para que agilize mais verbas para poder adiantar a pesquisa no combate ao maruim. Porque da maneira que está ali no interior, para quem vive no interior, para quem vai para o interior, está muito difícil com o maruim. É quase impossível viver hoje no interior sem ter uma calça comprida ou uma coisa tampando o rosto. Então, assim, está difícil mesmo. E antes que essas doenças, 5 doenças que atacam os seres humanos e animais, antes que cheguem aqui, melhor prevenir. Então, por esse motivo, eu gostaria que realmente o Executivo tomasse a frente e fizesse abaixo-assinado em todo o município. Obrigado. Defiro a indicação de número 136/2015 do vereador Geraldo Michelus, que solicita a manutenção na iluminação no campo do Estrela Futebol Clube, na localidade de Santa Luzia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Geraldo Michelus. Da mesma forma, esse é o clube que faz campeonatos regionais, aí, que pertence a Massaranduba, e municipais, que atende o pessoal que vai lá, que faz os campeonatos. Então, nada mais certo, como é de utilidade pública, que dê uma manutenção lá, porque quando é preciso jogar à noite lá, tem várias lâmpadas queimadas e fica difícil. Daí só para que lembre que queria para o seu Valdir, que é ali do governo, que sabe dar uma força lá. Coloco em discussão o requerimento 060/2015 dos vereadores Silvio Menca e Vanderlei Sassi, que solicita a essa presidência envio de correspondência à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina com o seguinte teor: retorno das vistorias veiculares no município de Massaranduba. Está em discussão o referido requerimento. Senhores vereadores, peço a aprovação desse requerimento, o envio para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, da volta das vistorias ao município. Numa oportunidade, estava presente o secretário Gruba para assinar as ordens de serviço para a construção da delegacia e do destacamento da Polícia Militar. Na oportunidade, nós comentamos até da possibilidade de voltar esse trabalho para o município. Daí ficou de estudar, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Esse requerimento vem de encontro para que seja feita a devida cobrança do assunto abordado naquela reunião. Continua em discussão? Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 060/2015. Solicito ao vereador Mauro Bramoski que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei 018/2015. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em análise ao respectivo projeto de lei 018/2015, em data de 4 de maio de 2015, por seus membros, votou favoravelmente por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento, em análise ao citado projeto de lei, no dia 4 de maio de 2015, por unanimidade de seus membros, votou favorável ao respectivo projeto. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em análise na data do dia 7 de maio de 2015, ao citado projeto de lei, foi favorável igualmente por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei de número 018/2015, que altera anexo de metas da lei do Plano Plurianual PPA 2014. Senhor presidente, se pudesse o relator da matéria, o vereador Mauro, dizer qual o número da ação que foi criada e, se possível, o que foi anulado. Ou Vossa Excelência também pode fazer, sem problema. Não sei, só gostaria que ficasse claro na... Os anexos da meta do PPA está errado aqui.
2014, 2014. 2014 e 2017. Os anexos da meta do PPA, aprovado na Lei 1525/2013, Programa Incentivo à Cultura, Função 13, Cultura, Subfunção 392, Difusão de Cultura, e Ação 2116, Realização da Festa Catarinense do Arroz, FECA Arroz. Valores de R$450 mil. Para atender ao disposto no artigo 1º desta lei, ficam acrescidos no anexo das receitas do PPA 2014-2017 as seguintes rúbricas e respectivos valores com a fonte de recursos 10 mil, recursos ordinários, taxa de utilização de área de domínio público 350 mil e serviços recreativos e culturais 100 mil reais. Perfeito, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor informou aí que é um erro da redação do projeto do executivo. É importante consignar em ata que nós estamos aprovando, mas que se faça Que se faça a devida correção. Na redação final, depois, né? Então, continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Osnironque. Agora eu parabenizo o executivo por estar começando a fazer a coisa certa. Ano passado, em fevereiro, quando essa casa aprovou a lei, uma lei suplementar, para suplementar algo que não existia, autorizando o gasto de R$380 mil para FECA Arroz, não se podia fazer por aquele procedimento, senhor vereador, porque não existia no orçamento público o que está sendo feito agora. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, voltei e vi essa lei, logo depois, pode olhar meus pronunciamentos, eu disse, olha, tem que consertar, vocês têm que arrumar, tem que fazer a coisa certa. E fiquei, depois da festa, sempre batendo na mesma situação. Ah, chato? Não, vereador Mauro, é só para corrigir, só para fazer a coisa certa. Entendeu? Não é eu que fiscalizo só. Tem Tribunal de Contas, tem um monte de gente. Então, agora se faz a coisa correta. Se tem uma previsão orçamentária para se gastar, temos que informar também que tem que ser mudado a LOA para o ano que vem, a LDO, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, aprovando no PPA, ano que vem tem que ser alterado, então, o orçamento para o ano que vem, também, e assim se faz a coisa correta. É só isso. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo com o projeto de lei 018/2015 permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo de 018/2015, o qual devolvo à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para que faça a redação final do mesmo. Coloco em votação o projeto de lei de número 020/2015. Peço ao vereador Mauro Bramos que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei 020/2015. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em data de 4 de maio de 2015, em análise ao projeto de lei 020/2015, foi favorável por unanimidade dos seus membros. A Comissão de Finanças e Orçamento, em análise ao respectivo projeto de lei 020/2015, em data de 4 de maio de 2015, por unanimidade dos seus membros, foi favorável ao citado projeto. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em análise ao projeto de lei 020/2015, em data de 7 de maio de 2015, foi favorável por unanimidade ao citado projeto. Coloco em discussão o projeto de lei de número 020/2015. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Osnironque. Trata-se apenas, pelo que vi ali, de autorização legislativa para o convênio, né?
Interessante seria, e eu sei como Vossa Excelência tem uma afinidade com o governo, se pudesse, logo que fosse firmado esse convênio, que fosse remetida uma cópia para nós aqui, né, para tomar ciência das cláusulas, né? Eu até acho que o mais coerente e o mais acertado seria ter enviado a esta casa para que a gente tomasse ciência da extensão do convênio, o que realmente o bombeiro militar vai fazer na nossa cidade. Está entendendo? Então, é claro que a gente sabe que as questões mais técnicas, aquilo que não é de capacidade, né, ou por enquanto, né, de capacidade, por enquanto, da nossa corporação aqui, que tem feito um trabalho maravilhoso e importante. Então, seria interessante eles até mandarem essa minuta das cláusulas para que a gente pudesse tomar ciência, né, senhor presidente? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Giovanni Tonete. Além do que o vereador Ronchi menciona, eu também gostaria de compreender um pouco melhor o artigo 2º aqui, onde esse convênio ele terá uma conta específica, né, da Prefeitura Municipal, junto ao Corpo de Bombeiros Militar deste município, que na verdade nós não temos uma sede do Corpo de Bombeiros Militar em Massaranduba, né? E diz aqui que essa conta irá garantir o investimento em novas viaturas, equipamentos, instalações e despesas de custeio. Se isso diz respeito ao Corpo de Bombeiros Militar, eu penso que, no mínimo, ou eles têm uma sede, eles farão investimento nesse sentido no município, ou, eventualmente, nós poderíamos incluir aqui que uma parte desses recursos sejam destinados para o nosso Corpo de Bombeiros aqui, que atua efetivamente nos sinistros, né, e que atende diretamente à comunidade. Em função do que? A vistoria vai gerar uma arrecadação e que o destino dos recursos permaneça dentro do município. Eu penso que é uma discussão interessante e ela deveria ser observada, pois nós temos interesse de que o Corpo de Bombeiros tenha uma estrutura adequada para exercer as suas atividades. O Corpo de Bombeiros local. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Michelus. Eu também gostaria de saber o prazo desse contrato que tem com o bombeiro pelo seguinte, tem itens aí que foi discutido na reunião aquele dia, que tem prazo até 5 anos você colocar, por exemplo, para-raio. Então, se não colocar, se o convênio acaba daqui a 1 ano, 2, não sei como é que vai ficar, como hidrante, para-raio, essas coisas que tem prazo mais longo. Então, era bom essa casa saber realmente qual é o prazo de contrato. Continua a discussão. É só para esclarecer, vereador Giovanni. Esse convênio, para o município fazer o convênio, precisa dessa autorização. Após a celebração do contrato, estaremos pegando uma cópia e entregando para cada vereadores para realmente se inteirar do convênio que está sendo assinado. E aqui os recursos, no meu entendimento, são recursos de vistorias que os bombeiros militares vão fazer. Então, esses recursos serão, com certeza, repassados ao próprio bombeiro militar, não ao nosso, né? Porque é um trabalho deles, porque o nosso foi proposto na oportunidade para os bombeiros de Massaranduba fazerem esse trabalho, mas gera muito custo, entende? Montar uma estrutura com todo o aparato que é necessário inviabilizaria os nossos bombeiros aqui. Então, por causa disso que foi feito esse convênio nessa finalidade.
Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador José Neumann. essa matéria, embora seja só uma autorização, e claro, a gente não é contra esse tipo de coisa, penso eu até que sequer precisa de autorização legislativa para esse tipo de situação, porque não envolve recurso público. É uma matéria administrativa, não é uma cessão, não é uma permissão, não é uma concessão. Mas eu, depois dessa discussão toda aí com as empresas, esse negócio todo, e um dia até nós, ali na Associação Empresarial, discutimos, senhor presidente, por que o município, de repente, não presta um auxílio mensal, uma subvenção, como faz com os bananicultores, por exemplo, os bananicultores recebem um subsídio para responsabilidade técnica, certo? Os psicultores, vereador Valdir, os psicultores recebem um auxílio para responsabilidade técnica, para liberar o peixe. Por que a nosso bombeiro, a corporação, Silvio, não contrata uma pessoa técnica com todas as qualidades técnicas, sob contrato? Ah, vai ter custo? Nosso bombeiro não tem? Mas o município pagaria uma subvenção ao bombeiro. Esse bombeiro, então, aqui, poderia estar fazendo, até com uma taxa mais módica, porque as taxas do bombeiro militar é cara, vou dizendo para os senhores. É por metro quadrado, é uma montoeira de coisa. Eles têm uma tabela fixada pelo governo estadual, por uma portaria, não é, vereador Silvio? Uma portaria estadual do governo do estado de Santa Catarina, que é homologada lá pela LESC e tal, e é caro, dependendo da empresa. A empresa vão pagar R$1.000, R$2.000, vão pagar o dobro ou o triplo para ter uma alvará do bombeiro, e o alvará, às vezes, a prefeitura vai custar 200 pila, e o alvará do bombeiro, 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, porque eu sei, eu tenho empresas, presto assessoria em vários municípios, onde é o bombeiro militar que faz o serviço. Então, poderia uma pessoa qualificada, ou duas pessoas qualificadas, trabalharem sob contrato com o nosso bombeiro militar, o nosso bombeiro da cidade, né? Por que os nossos não fazem? Porque os nossos não têm a capacidade técnica, segundo eles. Não tem um engenheiro, não tem uma pessoa que tem CREA, não tem uma pessoa lá que possa estar certificando isso aí. Essa é a resposta. Bom, o que falta para eles fazerem isso? Contratem, então, alguém sob contrato, fazem alguma coisa. Tem até tem pessoas que trabalharam no bombeiro militar e que poderiam estar fazendo esse serviço, Giovanni, ali. E aí faz uma taxinha módica. Eu acho, não sou contra aqui o projeto, mas aqui fica uma sugestão desse vereador, a Vossa Excelência, o líder do governo, ao presidente da Câmara, que tem uma afinidade mais acirrada com o pessoal do governo, porque se nós falarmos, é a mesma coisa que falar para a parede, mas é uma sugestão interessante, vereador, porque assim, quando chegar lá na frente, vereador Zappilini, o senhor que tem muito colega, muita gente amiga, que são empresários ali no primeiro braço e tudo, quando chegar o militar lá e mandar para eles uma taxa de 1.000 e poucos conto e o alvará dele custa 200 pila, tu vai ver que eles vão partir para cima de ti que nem... Vereadora, pode ficar à vontade. Eu só quero que foi feita a reunião com o bombeiro militar, que aqui foi pedido o nosso bombeiro para fazer, não quiseram fazer, né? Então, cada um vereador já sabe. E a taxa dos bombeiros até 700 metros quadrados é 32 centavos. O metro quadrado, 32 centavos. Então, já tem uma taxa de... Né, que já botaram a taxa, então 32 centavos, quem tem aí, não é caro. Eu acho que não é assim 1.000, 2.000. Então, é uma taxa... Eu também acredito que daqui a pouco nós temos que pagar um valor ali... Continua a discussão, com a palavra o vereador Mauro Bravosky. Já que o vereador Onque colocou a questão aí da necessidade da outorga do Legislativo, no caso aí de firmar convênios, isso já era um assunto que a gente já havia discutido, mas apenas para destacar, o artigo 68 da nossa lei orgânica determina:
O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares ou mediante consórcio com outros municípios. Parágrafo único. A constituição de consórcios municipais dependerá de autorização legislativa. Então, apenas quando firmar consórcios com os municípios há necessidade. Então, o que está sendo feito pelo Executivo aqui é vamos dizer assim, um excesso de zelo, né? Mas não haveria necessidade nem de passar aqui por outorga legislativa. Continua em discussão. Mas, só para comentar com o Valdir, assim, ó, é interessante, essa conversa que a gente está tendo é interessante. Eu sei que todo mundo está com sono, quer ir para casa, mas é interessante. Olha só, Valdir, o alvará aqui, esse ano, de uma empresa dessa, vamos dizer, 700 metros quadrados, uma empresa que nem do teu irmão lá, que deve ter mais de 700 metros quadrados. Deve ter uns 1.000 metros quadrados lá, o galpão da serraria dele, lá onde é que armazena a lenha lá, todo. Acho que pelo menos, não sei. Pois é, então já dá 1.000 metros quadrados. Vai dar uns 500 pau. 300 metros. Ah, dá 300 metros. Pois é, mas já vai dar 200 e poucos pau de coisa. E o alvará custa 200 pila. Mas eles cobram outras coisas também. Isso é só uma taxa. Eu sei, tu vai ver só. Continua em discussão. Nessa direção também, vereador José Osniron, que foi antes de ter procurado o Corpo de Bombeiro Militar de Jaraguá do Sul, foi conversado com os voluntários, com o Corpo de Bombeiro Voluntário de Massaranduba, mas eles declinaram desse trabalho por falta de profissionais, e o Executivo, na oportunidade, se prontificou a firmar convênio e pagar o profissional, mas eles mantiveram o seu declínio quanto a esse trabalho. Continua a discussão, não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 020/2015, o qual devolvo à Comissão de Legislação e Justiça a redação final para a devida regularização. Aqui, ó, serviços de segurança, né, peço ao vereador Mauro Bramoski que faça a leitura dos pareceres das comissões referente ao projeto de lei 022/2015. A Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, dia 4 de maio de 2015, reuniu os seus membros para análise do projeto de lei 022/2015, a qual deu parecer favorável por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento, na mesma data, 4 de maio de 2015, em análise ao citado projeto de lei, com um parecer favorável em unanimidade. A Comissão de Ordem Social e Econômica, na data de 7 de maio de 2015, em análise ao citado projeto de lei, seus membros por unanimidade com parecer favorável. Coloco em discussão o projeto de lei 022/2015, que autoriza a abertura de créditos suplementares de R$200 mil. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 022/2015. Peço ao vereador Mauro Bramoski que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei de número 023/2015. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, na data de 4 de maio de 2015, em análise ao projeto de lei 023/2015, deu seu parecer favorável por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento, no dia 4 de maio de 2015, em análise ao citado projeto de lei, deu parecer favorável por unanimidade. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em data de 7 de maio de 2015, em análise ao citado projeto de lei, por unanimidade de seus membros, deu parecer favorável. Coloco em discussão o projeto de lei de número 023/2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$121 mil.
Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 023/2015. Solicito ao vereador Mauro Bramoski que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei complementar 07/2015. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em data de 4 de maio de 2015, em análise ao projeto de lei complementar 07/2015, por unanimidade de seus membros, foi favorável ao citado projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento, no dia 4 de maio de 2015, em análise ao citado projeto de lei complementar 07/2015, deu parecer favorável por unanimidade. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em data de 7 de maio de 2015, em análise ao citado projeto de lei, por seus membros, com parecer favorável em unanimidade. Isso aqui tem que voltar para... Coloco em discussão o projeto de lei complementar 07/2015, que aplica o piso salarial nacional do magistério aos professores do município de Massaranduba. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Giovanni Tonetti. Eu gostaria apenas de fazer o registro e também levantar uma discussão que eu considero pertinente, que quando houve a aprovação do plano de carreira do magistério, que na época foi elaborado pela doutora Diva Spezia, que era secretária da Educação, havia uma planilha que fixava os valores do salário dos funcionários em si. E naquela planilha havia uma porcentagem entre os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, e havia um acréscimo nesse sentido, através de uma porcentagem, para os professores que tivessem uma pós-graduação, mestrado e doutorado. E isso ocorreu no primeiro aumento de salário, e inclusive nós tivemos uma participação determinante para que a administração concedesse esse aumento a todos os níveis, mas isso não vem ocorrendo desde o ano passado, se não me engano. Isso, infelizmente, acaba provocando um achatamento do salário daqueles professores que se dedicam ao seu sacerdócio, né, ao seu trabalho em si, e que buscam aperfeiçoar através de pós-graduações e o seu conhecimento. Então, essa discussão é necessária, inclusive tenho a intenção de fazer um questionamento ao Executivo para saber os motivos porque ele faz o reajuste em relação ao piso, mas não promove o reajuste para os outros níveis desta categoria. E seguramente o fato de você pagar o piso é um avanço e é importante para o estímulo aos professores, mas por outro lado acaba havendo um desestímulo àqueles que têm um aperfeiçoamento na sua formação. Ou seja, a diferença entre quem recebe o piso e quem está no nível superior é uma diferença que vai se reduzindo ano a ano. E se a posição do governo atual é de incentivar melhorias na nossa educação, eu penso que ele deveria, o senhor prefeito, ter essa sensibilidade e discutir essa questão para que os professores que têm essa formação
não sejam prejudicados. Continua em discussão? Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação nominal o referido projeto de lei complementar 07/2015. Peço ao vereador Mauro Bramoski que faça a leitura, a chamada nominal. Vota sim quem é favorável, vota não quem é desfavorável. Vereador Silvio Manca. Sim, favorável. Vereador Valdir Zappellini. Sim. Vereador Geraldo Michelucci. Sim. Vereador Giovanni Tonetti. Sim. Vereador José Osnironchi. Sim. Vereador Mauro Bramorski, sim. Então, são 6 votos favoráveis. Então, aprovado por 6 votos favoráveis o projeto de lei complementar 07/2015. Na palavra livre, nós, vereadores, abrimos mãos hoje da palavra livre em luto à morte do senador Luiz Henrique da Silveira e solicito a esta casa que envie votos de pesar aos familiares em nome de todos os partidos da Casa de Leis de Massaranduba. E não tendo mais nada a deliberar, encerra a presente sessão ordinária e convoca os nobres vereadores para o dia 18 de maio de 2015. Está encerrada a presente sessão.